Pois é, quero chamar a atenção da nossa audiência, porque tem, inclusive, declarações feitas pelo presidente da República, e a gente precisa também analisar esse cenário da possível guerra tarifária, né? Durante a agenda no Chile, o presidente brasileiro disse que a guerra tarifária entre Brasil e os Estados Unidos vai começar quando ele responder o presidente Donald Trump. Vou abrir aspas para o presidente brasileiro. Nós não estamos numa guerra tarifária. Guerra tarifária vai começar na hora que eu der resposta ao Trump, se não mudar de opinião, porque as condições que o Trump impôs não foram condições adequadas. Ninguém pode, ameaçar um partido com uma decisão judicial. Quem sou eu para tomar a decisão diante da Suprema Corte? Fecho aspas, as falas do presidente da República nessa agenda no Chile. Começar com o Acácio, quais as reflexões sobre esse posicionamento talvez cauteloso do presidente brasileiro, dizendo que a guerra tarifária, de fato, só vai começar quando ele der uma resposta aos Estados Unidos e a Donald Trump. E aí eu te pergunto, qual resposta lhe parece a mais adequada para o presidente brasileiro dar ao presidente norte-americano, Acácio? Cautela é sempre necessária, mas há momentos de nós sermos cautelosos e há momentos de nós agirmos. Eu acho que o presidente Lula erra o timing, erra o momento em relação a essa situação como um todo. Donald Trump já é presidente norte-americano desde janeiro desse ano. E concorde Lula ideologicamente com ele ou não, o mínimo que se espera de uma grande nação é que ele procure o líder de outra grande nação e se coloque à disposição para o diálogo. E isso não tinha acontecido até aqui. O presidente Lula só se mostra disposto, só se mostra apto ao diálogo a partir do momento em que toda essa confusão já está instaurada, a partir do momento que nós estamos a 10 dias do suposto início das medidas concretas a serem adotadas. Então, essa cautela é necessária, mas antes dessa cautela ele deveria ter agido de forma efetiva e deveria ser cauteloso em relação a outras circunstâncias, porque nós bem dissemos no programa de hoje, são 3 as principais razões que levaram à imposição do tarifaço ao Brasil. A primeira, em ordem de grandeza, são os BRICS. O Brasil disse que gostaria de uma moeda comum, o Brasil disse que gostaria de deixar o dólar como moeda comum de operações mundiais, isso tudo em conjunto com a Rússia e com a China, que são os grandes inimigos geopolíticos dos Estados Unidos. Em segundo lugar, a razão é a imposição de determinadas restrições a grandes empresas norte-americanas, especialmente as empresas relacionadas às mídias sociais. E, em terceiro lugar, vem a situação de Jair Bolsonaro. Tivesse o governo brasileiro disposto a negociar o primeiro aspecto relacionado aos BRICS, tivesse o governo brasileiro se omitido desta empolgação toda em relação aos BRICS, essa confusão não estaria instaurada. Nós não estaríamos sequer discutindo estes aspectos. Então, Lula deveria ter sido cauteloso antes. Agora, o que ele precisa é correr atrás do problema e chegar a uma solução, a um consenso com o governo norte-americano. Você, Cristiano Beraldo, até é importante a gente lembrar na nossa audiência que o Washington Post fez uma reportagem, ou pelo menos publicou um texto, um artigo, dizendo o seguinte, que o bullying de Trump contra o Brasil estaria saindo pela culatra. Enfim, qual é a reflexão sobre as medidas tomadas pelos Estados Unidos, o posicionamento do Brasil até aqui, o fato de não ter devolvido na mesma moeda, teve a aprovação ou a sanção da lei de reciprocidade, mas até aqui não teve uma resposta, né? Somente aquela carta na tentativa de estabelecer algum tipo de diálogo para possivelmente reverter ou diminuir essa taxa de 50%. Como você interpreta essa fala do presidente brasileiro lá no Chile, Beraldo? O Brasil é tão incompetente que nem resposta consegue dar 12 dias depois do anúncio, Canhato.
Essa manifestação do presidente brasileiro me lembra quando eu estava lá na terceira série do primeiro ano, que agora acho que chama do primeiro grau, né? Que acho que agora chama ensino fundamental. E aí sempre tinha aquele aluno mais velho e tal que fazia bullying com as crianças mais novas. E aí um deles se agarrava no braço do colega e dizia: me segura, senão eu vou lá bater nele, me segura. Por que está parecendo isso? Porque o presidente brasileiro, quando ele trata a guerra comercial, a guerra tarifária, só começa quando eu respondo. Então é guerra. Não tem entendimento, é guerra. E ele vai responder ao Donald Trump, dando uma expectativa de que vai dar uma lacrada em cima do Donald Trump. Isso não vai resolver a vida de ninguém. Nem a dele, muito menos dos brasileiros impactados. O fato concreto é que o Brasil tem bons argumentos, excelentes argumentos, para levar à mesa de negociação. Só que a mesa de negociação só existirá se houver estímulo para outra parte negociar. Entretanto, o que nós estamos vendo é, de A a Z, uma operação política eleitoreira dessa situação. O presidente brasileiro dobrando a aposta porque está vendo que isso é bom para a popularidade dele, e o vice-presidente que quer ser candidato no estado de São Paulo e sabe que se não se movimentar para fazer gestos de que está ajudando a indústria, os agricultores de São Paulo, as empresas, as pessoas que produzem, que ele vai se queimar e acabar com as suas chances de eleição, ele está fazendo toda a encenação de que está liderando uma negociação. Mas que negociação é essa? Como é que se negocia a sério quando o seu chefe segue dando declarações que atrapalham a negociação? Então não há interesse do Estado brasileiro, do governo brasileiro, em resolver esse problema. E aí a gente vai ver o tempo passar, nenhuma operação a sério ser realizada por parte do Brasil, vai chegar dia 1º de agosto aquele caos. Então eu não sei o que de bom para o país, olhando para o futuro, essa situação tem a acrescentar. A única coisa que existe de positiva é essa estratégia egoísta e mesquinha daqueles que olham para essa situação e querem extrair apenas ganhos eleitorais e políticos. Isso, nós estamos repercutindo as falas do presidente da República, uma agenda no Chile dizendo que a guerra tarifária não começou, só vai começar quando ele responder a Donald Trump. Vários dias se passaram, né, Dávila? Que o Beraldo fala em time, né? Sim, qual é o momento adequado para você estabelecer uma negociação? O envio de uma carta é determinante para você iniciar esse processo, porque os Estados Unidos podem simplesmente esperar o início da vigência dessa taxação. Quem tem pressa somos nós, né? Sabe, o Lula acha que vai resolver isso quando ele comer a jabuticaba com o Trump. Ele vai sentar na Casa Branca com a jabuticaba, vai oferecer para ele uma jabuticaba, botar na boquinha dele, assim: Trump, a jabuticaba é boa, aí olha aí, vamos acabar com esse negócio de tarifa. E aí termina com uma cervejinha. Vai ser assim que nós vamos resolver a questão tarifária Brasil e Estados Unidos, nessa lógica ilógica do governo brasileiro. Se o governo brasileiro, candidato, tivesse objetividade, pragmatismo, ia aproveitar esta tal de, entre aspas, guerra para uma enorme oportunidade. Chegar e falar: Trump, o negócio é o seguinte, ó, deixa o nosso suco de laranja, café, minério, aço entrar aí à vontade e eu vou zerar as tarifas para produtos americanos em tecnologia, em supercomputadores, em semicondutores. A gente vai fazer o seguinte: vamos zerar. Para o Brasil seria um grande ganho tecnológico. E nós manteríamos a nossa exportação lá para os Estados Unidos. Mas esses caras não têm nenhuma objetividade. É uma coisa inacreditável. Olha, o presidente da Indonésia, o Subianto, o que ele acabou de fazer? Zerou lá as tarifas para produto americano e resolveu o problema. Ué, a gente não tem aqui uma lista de 4, 5 produtos que nós podemos zerar, que seria extraordinário para o progresso brasileiro? Imagina acabar com zero de tarifa de produtos nessa área de tecnologia, semicondutor. Isso seria um espetáculo para o Brasil. Ia ajudar a modernizar a nossa indústria, ia ajudar o Brasil a ganhar produtividade e competitividade. E é uma coisa que não ia atrapalhar em nada
Mas a gente não tem essa capacidade, Canhato. A gente tem o que eu chamo esse véu ideológico que turva toda a realidade, que impede descobrir, por outro lado, quais são pontos incomuns que nós temos, que isso pode jogar a nosso favor. Então, mas nós não temos isso. Então, vai ser isso aí. Vai ser, talvez, no dia 31 de julho, ele vai mandar uma caixa de jabuticaba na Casa Branca e falar: Trump, larga esse negócio aí, vamos parar com esse negócio de tarifa. E acha que vai dar certo. Vai ter aquela química que teve no passado. É patético o que está acontecendo no Brasil. E isso pode, sim, penalizar demais os exportadores brasileiros e o consumidor brasileiro, se essa tarifa de 50% sair da retórica e se tornar realidade. A mensagem do Valmor Lodge, que acompanha a programação: o ideal seria prorrogar o prazo e tentar uma composição das tarifas. Daí promover um encontro com o presidente Donald Trump, com os senadores e talvez o vice-presidente Alckmin. Obrigado pela mensagem, Valmor. Deixa eu só chamar a atenção da nossa audiência, porque a enquete do dia, a nossa pergunta, tem a ver com esse assunto relacionado às tarifas. Você acredita, a pergunta que nós publicamos em jovempan.com.br, a pressão de empresas norte-americanas e até prejuízos de determinados segmentos da economia norte-americana podem forçar o governo de Donald Trump a reverter a taxação de 50%? Essa é a pergunta que está no nosso portal jovempan.com.br. Se você puder, você que nos acompanha pela TV, rádio e internet, entre no portal, faça a sua manifestação, registre o seu voto. Daqui a pouco a gente traz aqui os primeiros resultados, só para vocês terem uma noção. Está mais ou menos 75-25. 75-25, eu vou falar depois para qual lado, tá? Mas você, Beraldo, essa possibilidade de que empresas de alguns segmentos importantes da economia norte-americana pressionem o governo de Donald Trump a flexibilizar, isso está no radar? Isso poderia acontecer? Já está acontecendo. A gente já tem empresas, a maior importadora de suco de laranja do brasileiro nos Estados Unidos, atuando nesse sentido, e outras farão a mesma coisa, já estão se mobilizando, se organizando, porque, de fato, isso gera um impacto no negócio dessas empresas. Só essa empresa de suco de laranja, que importa suco de laranja brasileiro, declara que o suco de laranja brasileiro é responsável por 50% do abastecimento de suco de laranja no mercado norte-americano, e que ela teria nos primeiros 12 meses uma perda de aproximadamente 70 milhões de dólares, e que isso ainda geraria um aumento de preço do produto para o consumidor. Então, há argumentos importantes. E aí tem outro aspecto que é como isso se confronta com as razões utilizadas por Donald Trump para utilizar essa política tarifária de ataque comercial na defesa dos interesses dos Estados Unidos. Né? Há limites para isso também, e há situações e situações. No caso do Brasil, como a balança comercial é favorável aos Estados Unidos, é mais difícil a justiça dar um ganho de causa para o governo norte-americano nesse momento. Quer dizer, seria preciso realmente consolidar uma argumentação que até agora não ficou clara. Se Donald Trump tivesse justificado desde o primeiro momento que a sua política tarifária para o Brasil tinha a ver com a condição do Brasil de defender uma moeda alternativa ao dólar, de se juntar a países que são embargados pelos Estados Unidos, como Venezuela, Irã, a favorecer o comércio com os inimigos, digamos assim, dos Estados Unidos do ponto de vista comercial, que é a China. Isso seriam argumentos difíceis de serem derrubados, mas da forma como foi colocado, eu vejo uma fragilidade para a manutenção dessas tarifas, pelo menos da forma ampla como foi colocado. Agora, vamos ver qual vai ser a resposta, o contra-ataque interno do governo de Donald Trump, que não vai deixar isso barato. Eles vão tentar, até o último momento, fazer valer a decisão do presidente.